Olá, amigos do canal Em Família, que bom ter a sua companhia novamente aqui conosco para darmos seguimento no estudo da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui conosco, tá bom? Nós vamos dar seguimento no nosso estudo na lição número 9. Estamos avançando aí nesse trimestre sobre o Evangelho de João, né? Aprendendo muitas coisas boas. O título dessa semana é A Fonte da Vida. Nós vamos estudar esse assunto aqui com você. Você que está chegando agora no nosso canal, sinta à vontade, sinta em família. Aproveite, faça sua inscrição para não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Não se esqueçam também de curtir o vídeo, que é muito importante aqui para a divulgação desse material para outras pessoas. Nós vamos fazer a nossa oração e já vamos dar início ao nosso estudo. Eu vou pedir ao Júnior que faça essa oração para nós. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, estamos aqui reunidos, Pai, como teus filhos, para estudar a tua palavra. Muitas pessoas de diferentes lugares neste momento estão com os corações abertos, esperando a ação do Espírito Santo para que nós possamos entender e viver pela tua palavra. Nós pedimos a presença do Santo Espírito conduzindo esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a nossa lição já começa aqui nos trazendo o verso para memorizar, que está em João, capítulo 14, verso 6, que diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um verso bastante conhecido nosso, né? E aqui esse verso, ele traz essa expressão, né? Eu sou. E aqui no sábado, a introdução da lição vai falar um pouquinho sobre essa expressão, né? No Evangelho de João, ela aparece bastante, muitas vezes, né? E Jesus, quando ele era questionado sobre quem ele era, muitas vezes ele usou essa expressão, né, para identificá-lo. E a lição coloca aqui para nós que essa expressão ela designa a divindade de Cristo, né? Essa referência lá do Antigo Testamento, né? Quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, né? E ali ele declara: Eu sou o que sou, né? Então, aqui no Evangelho de João, esse tema vai ser bastante recorrente, né? Nós até estudamos em outras lições essa expressão e nós encontramos no decorrer do Evangelho Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, como nós vimos no verso para memorizar, dizendo que ele é o pão da vida, né, a luz do mundo, o pastor, né, o bom pastor, eu sou a ressurreição, a videira verdadeira. Então nós temos vários momentos em que Cristo usa dessa expressão para se identificar. Ok, Xande. E aí, nós, continuando aqui na introdução da lição, nós nessa semana vamos estudar as revelações de Deus conforme estão escritas no Evangelho de João. E uma das coisas que nós vamos perceber, procurar entender de uma maneira mais profunda, é que, apesar de todas as evidências que contém, né, no Evangelho, muitas pessoas não creram. Então, entender o porquê disso é importante. Um outro ponto que o autor da lição traz aqui para a nossa compreensão e se propõe a trazer esse ensinamento para o nosso estudo é que ele é importante nós compreendermos essas questões por dois fatores. Primeiro é que para evitar os mesmos erros das pessoas do passado. E um segundo é que, evitando esses erros, nós possamos também ajudar as pessoas que possam estar sendo levadas por esse caminho, por esse erro, por esse engodo. Muito bom. Então, depois dessa prévia do nosso estudo semanal da lição 9, nós avançamos para o estudo de domingo. A vida estava nele. E João começa, o autor da lição traz aqui o comecinho do Evangelho de João.
Nós já estudamos aqui, tem vídeo no canal também, falando sobre o epílogo, né? A introdução desse evangelho, onde ele fala que Cristo é a vida, né? Em João 1:1, o apóstolo afirma claramente que Jesus é Deus, Filho divino. Em 1:4, a referência à vida deve ser necessariamente a vida divina, a autoexistência eterna, que não deriva de coisa alguma. Nós já compreendemos isso em estudos anteriores e relembramos agora. Essa expressão da vida, né, a vida estava nele, demanda da autoexistência, da eternidade de Cristo. E esse termo vida, o autor nos diz aqui, que ele aparece várias vezes ao longo do Evangelho, certo? E além de se referir à vida criada, né, a vida que foi dada por Deus, ele também está ligado à salvação, ao tema da vida eterna, a salvação encontrada em Cristo Jesus. E é tudo que nós precisamos, né, Júnior? Nós precisamos de vida de boa qualidade na nossa existência terrena e precisamos também ser fortalecidos com a certeza da vida eterna. E tudo isso Deus promete para nós através das Escrituras, de uma maneira geral, mas aqui em João isso fica bem evidente. E a lição vem apresentando já a pergunta número 1 aqui. Por que Jesus veio a este mundo? Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo e ele cumpriu esse objetivo. E como o texto de hoje fala de vida eterna. A raça humana estava condenada ao pecado da destruição eterna. Então, Jesus, cumprindo o plano da salvação, ele vem, se encarna e vem viver entre nós. É o Emanuel, Deus conosco. E João falou disso. Ele falou, inclusive, da experiência que os hebreus tiveram lá no deserto, quando eles rumo a Canaã, eles eram picados por serpentes e aquilo levaria à morte, e Deus pediu a Moisés, né, que fizesse a serpente de bronze e levantasse ali, e todos que olhassem para aquela serpente com fé seriam curados. E aí João pega isso aí e ele faz esse relato aqui, que ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Com que propósito? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida dada por nosso Deus bendito. A lição, após a pergunta número 1, ela vai trazer esses propósitos, né, da vinda de Cristo a este mundo. Como o papai já destacou, o primeiro propósito aí é a vida eterna, né? O segundo propósito, ele até traz aqui para nós um texto de João capítulo 10, verso 10. Nós podemos fazer essa leitura agora com a nossa audiência para ver qual outro propósito de Jesus ter vindo a este mundo. Vamos ler? Quem gostaria Eu de ler posso aí? ler aqui, eu posso ler aqui. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, né? Amém. Legal, né? Então, aqui o outro propósito de Cristo para a nossa vida é que nós tenhamos uma vida plena, né? Uma vida feliz, uma vida equilibrada, ainda aqui neste mundo, né? Nós temos essa promessa da vida eterna, mas Deus quer que nós vivamos bem aqui, enquanto estivermos aqui neste mundo, né? E é esse o segundo propósito. O autor vai pontuar aqui João capítulo 1, né? Verso 12 e 13, que diz que nós somos feitos filhos de Deus, né? Nascidos do Espírito, ou seja, uma vida nova, uma vida regenerada. Legal, né, Ale? Legal. E encerrando esse estudo aqui, ele ainda traz um outro propósito, completa 3 propósitos aí da vinda de Cristo, né? Que é revelar o Pai. No finalzinho da lição, ele diz isso, né? Ao ver o caráter de Jesus, podemos ver o caráter do Pai. Muito legal. É, muito bom, muito bom. E eu creio que agora nós já temos condição de avançarmos um pouco e chegarmos na segunda-feira aqui
estudo de segunda-feira traz a mensagem, o título é As Palavras da Vida Eterna. O contexto aqui é que em algum momento no ministério de Cristo Jesus, muitos começaram a abandoná-lo. A partir do momento em que Jesus se revela e frustra as expectativas dele de que ele não seria um rei terreno para dar o que eles precisavam ali momentaneamente, então muitos passaram a abandoná-lo. E ele vai questionar os seus discípulos: vocês também querem me abandonar? Fiquem à vontade. E Pedro, no poder do Espírito Santo, na influência do Espírito Santo, vai dizer que Jesus Cristo, eles não tinham para onde ir, porque só Jesus Cristo tem a vida eterna. E isso é Vamos uma ler, pai. mensagem. Oi? Vamos ler esse texto com a Sim, audiência. vamos ler. Alguém lê para nós aí? João capítulo 6, versículo 68. Vai dizer assim: Simão Pedro respondeu. Ao questionamento de Jesus, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Legal. E, inclusive, na sequência do próximo verso, ele vai dizer: e nós temos crido. Louvado e bendito seja Deus, né? O Deus que você, meu querido irmão e minha querida irmã, que você serve, que nós servimos, é um Deus que veio para nos dar vida eterna. E o autor da lição trabalha esse tema de vida eterna aqui, mostrando que é um tema recorrente no Evangelho de João. Cerca de 17 vezes ou mais aparece no Evangelho de João a palavra vida eterna. Agora é importante destacar o seguinte, que quando nós nos tornamos cristãos, aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí nós temos a certeza da vida eterna, a promessa é nos concedida, mas a vida terrena aqui, ela não se acaba. Por isso que Jesus disse: olha, eu vim para te dar vida, vida em abundância. Então, se você estiver passando, estiver tendo uma experiência em que não está usufruindo isso, converse com Deus, reflita na sua vida, porque Deus veio para te dar não apenas uma vida eterna no porvir, mas melhorar as condições de vida no presente. Que essa seja uma realidade na tua vida, na vida da tua família, em cada um de nós. Muito bem. A lição ela segue, né, com a pergunta número 3 e ela questiona como podemos receber essa vida eterna, né, do qual nós estamos estudando. Nós temos várias referências aqui, é importante você fazer essas leituras. E o autor vai nos mostrar que esse dom, né, que é um dom de Deus, um presente de Deus, a vida eterna, ela é acessada por outro dom que Deus nos dá também, que é a fé. Né? Então, nós vamos, a partir de agora, estudar um pouquinho sobre a fé, como nós podemos receber esse dom que é a vida eterna e a fé também. Alexandre, isso mostra para nós que tudo o que temos recebemos de Deus, né? Nada vem de nós, né? Deus é fantástico, maravilhoso, um Pai abundante em dons. Isso mesmo. Tudo que recebemos vem de Deus, né? Mas exige também da nossa parte algo que precisamos fazer, né? Nós precisamos aceitar, estar abertos, abrir o coração para receber esse presente, né? O autor vai pontuar aqui que recebemos essa fé como um dom divino, mas precisamos escolher, né? Nós temos uma escolha a fazer. De maneira consciente, nos entregar a Jesus, nos arrepender, né, da nossa velha vida e viver uma vida nova ao lado de Jesus. Muito legal essa compreensão, né? Então, essa é a parte humana, né? Receber. Apenas receber esse presente. E a partir daí, então, até o final desse estudo de segunda-feira, o autor vai trabalhar essa resposta aí de Pedro que nós já lemos. E vai dizer que essa resposta, ela vai resumir a essência da salvação. Que a salvação não vem da filosofia, da história, das ciências ou de qualquer outra disciplina humana. Ela está em Jesus. Quando Pedro diz só o Senhor tem as palavras da vida eterna, ele está dando para nós aqui esse resumo. É em Cristo Jesus que nós encontramos a vida eterna.
A lição vai dizer aqui que Jesus, ao oferecer a si mesmo, ele oferece gratuitamente a todos os que respondem positivamente ao trabalho do Espírito Santo. Então, nós podemos avançar no nosso estudo já na parte de terça-feira, que traz o título Crer e Nascer de Novo. Então, aqui o nosso estudo já traz aqui de cara a pergunta número 4, né, trazendo o texto de João, capítulo 1, dos versos 12 e 13. Quais são os passos para se tornar cristão? Então, aqui, a partir de agora, a lição vai trabalhar um pouquinho como se dá esse processo, né? Desde o momento em que você aceita, recebe Jesus e essa transformação. Como que acontece isso? Acho interessante a leitura desse texto. Vou pedir ao papai que leia para a gente João capítulo 1, verso 12 e 13, que ele é a base do nosso estudo de hoje. Vamos já ler aqui, João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Exatamente. Então, esses versos, eles resumem para nós, né, como é este processo. O autor aqui do nosso estudo da lição, ele vai dividir em duas etapas. Ele vai dizer que primeiro nós recebemos a Jesus, que é o que está no verso 12, né, início do verso 12. Ou seja, nós cremos nele. E o segundo passo é que Deus nos dá poder, ou seja, autoridade, como está no verso 13, para nos tornarmos seus filhos, ou seja, para nascer do Espírito, nascer de Deus. E a lição ela vai colocar aqui para nós, então, que esse processo ele tem o aspecto humano envolvido e o aspecto divino, né? O aspecto humano, como nós já até falamos aqui, é o que? É aceitar, é crer, receber Jesus, né? E o aspecto divino vai pela regeneração do coração, é a transformação, é Deus quem transforma o nosso coração, os nossos gostos, né, o nosso pensamento. É a capacitação, né, Ale? E nós entendemos aqui por essa primeira parte do estudo que esse processo é um processo de ações simultâneas. Não é um processo contínuo, mas ele acontece ao mesmo tempo. Então nós aceitamos isso, Deus nos capacita, e o autor continua falando aqui que a fé, a própria fé, é um dom, é um presente de Deus. Assim como nós recebemos a salvação, a fé de crer em Cristo Jesus também é um presente. E aí ela vem por onde? Vem por ouvir a sua palavra. Através de estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra dele, nós vamos desenvolvendo essa fé. E também destaca o papel do Espírito Santo, operando na mente e iluminando-a, a despertar a fé em Deus. Então aqui são ações simultâneas, né? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Messias, nós aceitamos a sua palavra e o papel do Espírito Santo, diz a lição, é trazer convicção. Muito apropriado esse pensamento, né? E no prosseguimento do estudo aqui é apresentada a pergunta número 5, trazendo que princípios vemos em Romanos 8:16 sobre a salvação em Jesus Cristo. O tema de hoje está falando desse estudo aqui, falando de fé, tá certo? E a fé bíblica, ela se baseia na obra do Espírito Santo em nossos corações. É um fundamento, como o Alexandre trouxe na introdução desse dia, mostrando que isso é um dom de Deus. E essa fé é o fundamento da nossa experiência cristã religiosa. Mas o autor traz aqui também outro pensamento, o pensamento humanista. Enquanto que o pensamento bíblico é um pensamento baseado na experiência, na palavra, na vivência dessa palavra, você vai adquirindo isso, Deus vai te dando essa fé e você vai vivendo isso. Já o pensamento humanista não, é um pensamento que quer se basear em fatos, em evidências.
Primeiro você vê, você analisa, e o que está diante dos seus olhos, se for convincente, então você crê. Que legal, né? Então nós começamos a entender esse processo aqui. Eu acredito que a partir desse estudo nós podemos avançar para a lição de quarta-feira, que vai ampliar um pouco mais essa compreensão através da rejeição. O título é Rejeitando a Fonte da Vida. E aqui no comecinho o autor vai trabalhar essa infeliz atitude de muitos. Ele vai dizer aqui algumas das narrativas mais tristes da Bíblia. O eu sou foi rejeitado por muitos do seu próprio povo. Então o próprio Deus desceu, se encarnou para cumprir o plano da redenção, mas foi rejeitado. E ele continua trabalhando. Diz que Paulo advertiu, portanto, não percam a confiança de vocês. Então, diante dessa triste realidade, ele nos aconselha que nós não percamos a nossa fé. E ele vai trabalhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse tema que o papai já trouxe para nós, do pensamento humanista, científico, se contrapondo ao pensamento bíblico, né? Vai dizer que o modo de pensar humanista e contemporâneo começa a partir da dúvida, ou seja, põe em xeque tudo, duvida de tudo. E o que sobreviver, ele diz aqui, ao fogo do interrogatório, ao questionamento, dando provas, né, é o que é reconhecido como sólido, como um conhecimento sólido. Mas, né, algumas pessoas querem aplicar esse conceito ao estudo bíblico. E como o papai falou, não deve ser assim. A nossa fé se baseia na palavra de Deus, no que ele disse, certo? E aí a lição continua aqui. Querem aplicar esse mesmo método à Bíblia, questionando tudo do ponto de vista científico, histórico, psicológico, filosófico e por aí vai, a fim de determinar o que é verdade na Bíblia. E mais uma vez, não é assim. Nós acreditamos no assim diz o Senhor, na palavra de Deus, certo? Ainda traz o texto aqui de Lucas 18, versículo 8, que Jesus diz: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Interessante essa parte Eu do não tenho dúvida, né, Júnior e Alexandre e a nossa audiência, que vai encontrar. Se nós Amém. estivermos vivos, nós seremos aqueles que estamos crendo em nosso Deus bendito. E o nosso estudo segue apresentando aqui a pergunta número 6. O relato bíblico mostra a história de o povo de Israel escolhendo ali 10 espias para espiar a terra de Canaã, e depois de 40 dias eles trouxeram um relatório. E esse relatório foi apresentado pelo aquele grupo, mas o grupo estava dividido. Enquanto 10 apresentaram um relatório negativo, 2 apresentaram um relatório positivo. E o autor da lição traz aqui para nós que o pecado dos hebreus foi duvidar da palavra de Deus. Deus já havia prometido que eles ocupariam a terra. Deus os trouxe do Egito, melhor dizendo, e passando pelo Mar Vermelho, pelo deserto, então eles estavam ali à beira da terra prometida. Em todo esse trajeto, Deus mostrou o seu amor, a sua graça e suas providências. Mas o relatório de 10 espias foi um relatório negativo que trouxe medo, confusão e descrença entre eles, e o resultado foi terrível. Pai, o exemplo que o autor nos traz aqui sobre esse episódio tem alguns pontos que nós podemos destacar, por exemplo, no relatório negativo, né, dos 10 espias, ele vai dizer que eles aplicaram ali o que nós já estudamos aí em cima do nosso estudo, o método humanista. Né? Eles se basearam ali pelo que eles estavam vendo. Né? Na verdade, o que eles trouxeram não era mentira. Né? Eles não estavam falando uma mentira. Tudo aquilo que eles relataram ali era verdade. Mas eles ignoraram tudo que eles haviam vivido até então. Né? Duvidaram da palavra de Deus. Né? Então, esse foi o erro deles. Eu até grifei aqui algumas frases interessantes do nosso texto que diz assim: a maioria deu um relatório negativo.
e nós já até estudamos em lições anteriores o cuidado que nós devemos ter com a maioria, né? De ir pela maioria. Outra frase que eu destaquei aqui também é que, com base em evidências humanas, eles fizeram aquele relatório. Então, eles se confiaram no seu próprio coração, nas evidências, nas provas, e esqueceram totalmente das experiências que Deus já havia proporcionado para eles e da palavra de Deus também, né? Eu acho que cabe aqui a participação de todos que estão conosco nesse estudo. Através dos comentários você pode participar. A lição de terça-feira traz uma reflexão assim, no que se baseia a sua fé, né? Então agora, depois desse exemplo aqui, dessa história, do que se baseia a nossa fé? É na palavra de Deus ou nós precisamos de evidências? Então, responda aí através dos comentários, no que se baseia a sua fé? Ok, então penso que agora nós podemos passar para a parte final do nosso estudo. Estamos aqui na quinta-feira, encerrando esse estudo maravilhoso, o estudo que trouxe como título aqui A Fonte da Vida, e a lição ela trabalha o tema condenação. É certo para quem estuda a palavra de Deus e crê nela que a humanidade pecadora está condenada. O pecado trouxe como consequência a morte eterna. Então, ninguém escaparia dessa realidade não fora a graça de Deus no plano da redenção. A lição traz aqui por que as pessoas entram em juízo, porque elas rejeitam o plano da salvação. Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, criou o plano da redenção e o colocou em prática em Cristo Jesus. Então, João, nós estamos estudando o Evangelho de João e está trazendo isso muito claramente para nós. Ele nos oferece a salvação em Cristo Jesus. Mas as pessoas que rejeitarem terão que pagar o preço da sua condenação. O nosso estudo aqui, ele pontua, né, pai? E ele diz assim: rejeitar Jesus Cristo, que é a luz do mundo, nos deixa abertos à dúvida e às tentações de Satanás. Então foi isso que aconteceu com Eva, lá no Jardim do Éden. Né? Deus trouxe luz ali para ela sobre a árvore, né? Disse claramente ali que ela não poderia comer. E ela duvidou dessa palavra. Né? Então, a partir do momento em que ela duvida, ela fica aberta, ela fica desprotegida, né, aberta às tentações de Satanás, expostas, né, às tentações de Satanás. Alexandre, inclusive, essa dúvida, ela vai racionalizar, né? Ela diz que ela vai ver, o fruto era bonito, era bom para dar entendimento, enfim, ela vai racionalizar e o resto é história. Ela confiou nos seus sentimentos, né? Isso. Nos seus sentidos, né? E aí vai dizer que ela foi enganada e foi se afastando da luz. Outra história que é trazida aqui também para que nós possamos aprofundar esse tema é a de próprio Cristo Jesus, da tentação no deserto, que ele passou 40 dias sendo tentado no deserto. A pergunta 8 traz a referência bíblica dessa história e vai dizer que Cristo tinha à sua disposição a mesma ferramenta de pensamento humanista usada por Adão e Eva, essa história que nós acabamos de relembrar, né? Pelos antediluvianos, que também tinham que acreditar na palavra de Deus ou nos seus sentidos, né? E por Israel, lá em Cades Barneia, a história que o papai lembrou com a gente aí dos 10 espias que foram enviados para espionar a terra. Então, a terra prometida. Então, a partir disso, a lição vai trabalhar que Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele escolheu confiar, ficar com a palavra de Deus. A lição vai dizer assim: ele agiu com base nas coisas celestiais e não segundo os padrões de pensamentos do mundo. É o nosso exemplo, é o que nós devemos fazer, acreditar firmemente até o fim na palavra de Deus. Amém, né? E aqui nós vamos para a parte final, já encerrando a nossa lição. Essa história aqui, o que o Júnior trouxe, é o contraponto, né?
Enquanto Adão e Eva racionalizaram e pecaram e levaram a humanidade a essa situação, Jesus permaneceu na palavra de Deus, trazendo salvação para todos Amém. nós. Nós estamos felizes porque concluímos esse estudo, estamos felizes porque temos a sua companhia conosco e estamos felizes também porque somos cristãos, temos a certeza da salvação. Se você tem a certeza da salvação, escreve aqui no comentário: eu tenho a certeza da minha salvação. Nos encontraremos no próximo estudo. Deus abençoe ricamente você e sua família.